Vamos então continuarmos a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Campo novo de ação. De substância divina, o amor é um inspirador dos ideais relevantes e dos sentimentos nobres, estruturador da renúncia pessoal, desenvolve a capacidade do sacrifício e da abnegação, oferecendo sustentáculo aos trabalhadores de grande porte. Vivencia o perdão e torna-se fator primordial para a ação da caridade, sem cujo combustível esta se entibiaria, transformando-se em filantropia ou solidariedade apenas, que não deixam de revelar sua procedência elevada. Todavia, emuladas pelo tônus divino do amor, logram espraiar-se como a virtude por excelência. Graças à sua gênese, o amor não se ensombrece nem se amofina, sabendo diluir no grupo social as suas preferências individuais e generalizando toda a gama das suas manifestações. Supera os limites das formas e dos sexos, da posição social, da situação econômica, estabelecendo normas de fraternidade e espargindo o pólen da afeição pura e desinteressada por onde passa ou no lugar em que se apresenta. Quando os institutos mais agressivos, remanescentes do estágio primitivo por onde transitou, o espírito cedam lugar às expressões do amor, mudar-se-ão as paisagens sombrias da terra, e se aflições existenciais cederão campo ao império da compreensão e da tolerância, num abraço de auxílio recíproco. O crime e seus sequazes deixarão de vigir em face à ausência do caldo de cultura no qual se desenvolvem, sustentados pela ignorância gerada nas intimidades do egoísmo. Figuras de museu estas serão, então, uma demonstração para gerações futuras, falando do estágio do processo evolutivo por onde transitou a humanidade um dia. Cristo foi e prossegue sendo o protótipo desse amor, que deve ser por todos vivido e meta a ser alcançada no mais próximo dos dias por vindouros. A fraternidade cristã, que decorre desse amor transcendente, vem modificando a terra e os seus hábitos, abrindo espaços para a felicidade geral. Por penetrar nas causas anteriores dos fenômenos psicológicos e humanos da criatura, o Espiritismo desata as amarras que limitam a compreensão das soberanas leis, fazendo que generosas promessas se estabeleçam em forma de paz e cordialidade, a princípio entre os seus membros e depois generalizando-se entre as demais pessoas. Com as perspectivas novas que se desenhavam no futuro ridente, ou seja, sorriso, os esposos Fernandes, Áurea, Argos, logo se recordaram de buscar o apoio do médium Venceslau, com quem mantinham, desde antes dos sofrimentos vividos, suave e doce intercâmbio espiritual. Retornando à cidade onde viveram, buscando o reconforto da reconstrução do lar, não titubearam em levar ao velho amigo a notícia alvissareira e abençoada da recuperação da problemática, bem como esperando ouvir a opinião amiga e, se possível, a palavra do alto. A venerável irmã Angélica respondia espiritualmente pela orientação, acompanhamento, sustentação das tarefas espíritas do trabalhador dedicado à mediunidade. De alguma forma, vinculado aos acontecimentos da Boêmia, no século XV, quando John Hus proclamara a necessidade da libertação do Evangelho, daí instalando as lamentáveis guerras de religião. Venceslau identificava-se com o casal, não obstante a trilha que não seguira não lhes houvesse acarretado maior soma de compromissos negativos. Identificando-os amigos pelo psiquismo, desde épocas passadas, jamais lhes recusara o carinho na amizade, da palavra evangélica e da ação cristã. Era natural, portanto, que participasse do júbilo que estuava nos seus corações. Confabularam longamente, revendo episódios que agora significavam êxito nos cometimentos de ontem, e sentiam as excelentes ensanchas, ou seja, as excelentes oportunidades que se apresentavam para o futuro. Estabeleceram-se metas preferenciais, objetivos essenciais numa pauta de valores legítimos de que participou pela inspiração poderosa da nobre mentora do grupo.
Em face dos limites orgânicos do convalescente, já não lhe seria possível o atendimento dos compromissos profissionais, dentro das exigências da empresa a qual oferecia remunerados os seus esforços. Programou-se a necessidade de aquisição da sua aposentadoria, a fim de que o seu tempo doravante tomasse rumo mais condizente com as suas forças, e com sabedoria chegou-se à conclusão de que a melhor aplicação dele seria no serviço do amor ao próximo. Venceslau dedicava-se a uma tarefa de solidariedade cristã aos irmãos em carência, mediante assistência à criança, ao adolescente, ao ancião, através também do socorro aos enfermos do corpo e da alma, bem como do amparo às crianças na orfandade carnal. Havia sempre lugar para novos cooperadores que se quisessem entregar ao ministério do próprio crescimento e iluminação interior, pela aplicação dos tesouros do amor a benefício de todos. Certamente que não se tratava de um ministério fácil. Afinal, nada é fácil no mundo de provas e recuperações, qual o que nos encontramos situados. A criança frágil de hoje é o jovem de amanhã. Será o adulto de mais tarde, nem sempre afável e reconhecido. O enfermo facilmente se irrita e não dispõe de maior cota de compreensão para que aqueles que o ajudam. O necessitado, logo tenha satisfeita a carência, vai além até nova requisição. O ignorante se esclarece, porém, nem sempre se liberta das paixões que lhes constringem os sentimentos. Eis porque a caridade é bênção dupla que atende, a princípio, o sofrimento no próximo, depois mais valiosa para quem a aplica, porque o aprimora e o eleva e o acalma. Delineou-se, portanto, que, vencida a primeira etapa, a da aposentadoria, viriam por consequências sucessivas na integração das experiências que iriam exigir renúncia, trabalhando o diamante do caráter até lapidá-lo convenientemente, a fim de trazê-lo detentor da luz. Neste comenos, amigos gentis foram requisitados e o processo de libertação profissional fez-se com conveniente agilidade, permitindo aos esposos programarem o segundo passo. Podemos imaginar uma comunidade cristã, inspirada na Casa do Caminho, onde Simão Pedro cultuou, pelo exemplo do amor e da caridade, a memória de Jesus. Não são poucas as dificuldades para criar-se um clima psíquico de apoio à dor e de defesa das agremiações do mal, que mantém cooperadores em ambos os lados da vida. Todavia, a comunidade conduzida pela irmã Angélica era uma cópia imperfeita, embora, daquela na qual a mentora estagiava em esfera próxima da crosta. Não há improviso nas leis de Deus. Todas as realizações recebem tratamento cuidadoso e bem programado. A pouco e pouco, diante desse procedimento, uma área agreste foi se transformando em jardim e pomar, sob a sua inspiração, e a psicosfera agitada recebeu o ozônio especial, carreado por abnegados técnicos espirituais que obedeciam à planificação da dedicada instrutora. Com o suceder do tempo, o clima de prece e de otimismo gerou recursos metafísicos de que se beneficiavam os seus habitantes, igualmente utilizada a colônia para a terapia de emergência a recém-desencarnados e atendimentos especiais da nossa área de ação. Conforme soubemos depois, aquele mistério fora programado há quase 100 anos, quando todos os seus membros se encontravam desencarnados e se preparavam para os cometimentos por vindouros, com vistas à preparação do mundo melhor. Na ocasião, foram requisitados engenheiros hábeis, que delineavam os contornos gerais do trabalho, instruíram os cooperadores que partiam para a reencarnação, armando-os de recursos para o desenvolvimento das construções e suprimentos de manutenção. Com esses dados, a diligente entidade apresentara-se a superior exame de fiel seguidor de Jesus, que se prontificou a auxiliar na materialização dos planos entre os homens. Rogava apenas o venerável irmão dos sofredores que nessa comunidade jamais fosse esquecido o amor aos infelizes do mundo, ou negada a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção que é vermina a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Assim, os obreiros foram se corporificando, vinculados aos seus processos redentores, até quando Venceslau pôde compreender a tarefa e chamar os demais amigos à construção do amor,
na fraternidade. Havia aqueles que, atados a deveres específicos, não poderiam lutar ombro a ombro, mas que seriam sentinelas de vigilância e membros de solidariedade colocados em várias partes, no entanto, ligados ao trabalho comum. Não foi pequena a luta dos adversários pessoais, do grupo e dos que se consideravam inimigos do Cristo, na cegueira e na loucura em que bracejavam nas vagas da própria revolta. A contributo de lágrimas e sorrisos, de ternura e dor, de incompreensões e bênçãos, os pilotis da obra foram fincados no chão adusto e o amor do Cristo se encarregou de fazer florescer a esperança e desdobrar-se a paz. Colônia de ação e não de repouso, de socorro e não de contemplação, de renúncia e não de ostentação. É o campo de atendimento de urgência aos tombados nas provações e aos que estão a um passo da loucura e do suicídio. Os seres humanos buscam lugares ideais de paz na Terra. No entanto, não são pacíficos, de renovação compreendidos por todos, sem embargo, desejam fruir e não propiciar aos demais. É como natural, dizem-se decepcionados com os outros, os demais cooperadores, esquecidos de que, da mesma forma que aguardam receber, os outros deles esperam o mesmo conseguir. Na terra, por enquanto, lugar nenhum é isento de luta e o trabalho, sem dificuldade nem sofrimento, porque estes são inerentes à condição evolutiva dos espíritos que nela habitam, necessitados de sublimação, ao invés de gozarem somente os seus benefícios. Mesmo assim, porque predominassem na comunidade os sentimentos cristãos e espíritas de iluminação e crescimento para Deus, através do bem, o ambiente fazia-se especial, recebendo periodicamente reforços de vitalidade e de paz. Atendendo-se ao requisito do missionário do amor, ampliava-se cada dia o serviço de auxílio aos necessitados, enquanto se reforçavam os trabalhos de educação moral e orientação doutrinária, suportes para alcançar-se os resultados esperados. É verdade, não se tratava de um paraíso, senão de um campo abençoado para quem esteja necessitado de renovação íntima e a quem aprouver a aquisição dos valores intransferíveis do espírito. Aberta à comunidade geral, sem qualquer impedimento, a colônia fazia-se um ensaio, uma tentativa de demonstrar que se pode amar e servir sem alienação do mundo, igualmente sem vinculação com o mundo. Os seus membros não adotavam métodos esdrúxulos, ideias fantasiosas ou quaisquer sinais diferenciadores dos demais seres humanos, trabalhando e vivendo conforme a sociedade de então, sob os padrões superiores do Evangelho de Jesus, atualizados pela doutrina espírita. Como se pode depreender, cada tarefa e comportamento dizem respeito ao tarefeiro e à sua consciência, em razão da ampla vigência do livre-arbítrio que a todos se encontravam possuidores. Esse, o novo campo que a irmã Angélica ofereceu aos seus pupilos, convidados a um mundo novo de amor, no qual deveriam crescer e redimir-se, atraindo Felipe e os seus companheiros a uma visão diferente da vida, a um estágio demorado de elevação para Deus. Eu lembro a todos que Felipe era o obsessor. Então, eles estão esperando que toda essa mudança desses encarnados também faça mudar a Felipe. Continuando. Assim, o segundo passo foi a instalação dos jovens sonhadores e afeiçoados obreiros que se candidatavam à movimentação da fé, na caridade e do amor, na santificação dos sentimentos. Meus amigos, é preciso trabalhar, é preciso sermos oficiais, trabalhadores, operários de Jesus. E como Jesus mesmo nos ensinou, cada vez que acudimos a um pequenino, a um necessitado, a um doente, ao que quer que seja, estamos servindo a Jesus. Estamos, inclusive, retribuindo com todo o bem que recebemos diariamente. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos para a nossa continuação dessa leitura. Abraços e até breve.